Bom dia, boa tarde, boa noite. Ceságio, Academia Isabelense, colocando em tela, gente, a segunda parte. Nosso objetivo tão somente é colocar em tela a segunda parte dessa conversa inicial que nós tivemos sobre a teoria do delito. Veja, nós estávamos gravando e interagindo ali, você verificou no vídeo na parte 1, né? Que estávamos em um ambiente natural, interagindo com a filha felina. Ocorreu que, na interação com o animal, tocamos de forma inadvertida no botão da câmera e acabou que o vídeo acabou, entendeu? Então, mas no fim veio a calhar, né, gente? Porque eu queria mesmo falar para você dessa segunda parte. Então, nós vamos usar agora esse recurso didático que é a própria impressão do trabalho, que eu há muito já havia falado e comentado, mas ainda não trazia ele em função de uma série de outras demandas. E aqui então, gente, veja, em tela, uma imagem. Essa imagem é de própria autoria nossa, e foi tomada em campo, atividade de campo, de cunho etnográfico, certo? Então, você vai verificar, então, finalmente, para quem não entendeu ainda, você vai verificar da relação entre, aqui a gente está sempre comentando e falando, da relação das sociais com as jurídicas. Então, nesse momento, eu acho que para quem não entendeu, finalmente vai entender do que se trata quando a gente fala dessa relação, certo? Aqui está a capa do... Eu estou tentando aqui, gente, estou sem tripé, estou tentando equilibrar aqui, ó. O título, ó, Relatório de Atividade de Direito Penal Indígena no âmbito do estudo da teoria do delito. Então, eu acho que aí vai ficar bem claro aqui, ó. Vai ficar bem claro que nós estávamos, a demanda era a teoria do delito, certo? Mas nós vimos já com esse trabalho anterior, de 2015, onde nós, então, tivemos esse momento aqui, ó, muito instrutivo, enriquecedor, que foi o encontro de multilinguismo que ocorreu no Instituto Latino-Americano de Estudos Avançados e Leia Urgas em 2015. Está aqui o Verapotan. À época, o Verapotan, não tenho mais contato com ele, gente, eu não sei. Parece que ele estava morando no Paraná, ou não sei, agora eu não tenho mais contato. Mas na época ele estava aqui no Rio Grande do Sul. E ele, inclusive, trazia essa obra que ele tem em mãos, ó. Essa obra é muito importante. Inclusive, eu vou também a outra página, gente, que importante. E aí, de novo, né? Relação, direito, jurídicas e sociais. Essa obra que ele tem na mão é muito importante. Eu comprei, nesse dia, eu comprei esse livro que eles estavam lá junto conosco nesse encontro, multilinguismo. Nesse dia, então, o encontro era sobre linguagem guarani. Isso é ILEA 2015, certo? Coloquei essa foto porque tinha tudo a ver com o trabalho que eu ia apresentar, então, sobre teoria do delito. Calma que você já vai entender todos os detalhes. Veja, então eu coloco essa imagem, porque o que tem aqui, gente, importante dizer? É a relação, como eu chego no Estatuto do Índio. Como eu chego no Estatuto do Índio? Veja, o direito me leva para o Estatuto do Índio. Olha, esse trabalho aqui, ó, Índio, análise de culpabilidade através de laudo antropológico. E a autora, então, desse trabalho, que é a Raquel Deboni Franco, que ela apresentou no IPA em 2012, isso aqui era uma questão muito
que estávamos focando na época, a obrigatoriedade do laudo antropológico quando você traz o estudo da culpabilidade, que é um dos componentes da teoria do delito. Então, lançamos mão de outros estudos, de outros colegas, de trabalhos que nós próprios já havíamos feito com os guaranias, daquilo que a gente caminhou dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, etc. Então, era IPA metodista, mas dentro desse contexto. Então, assim, teoria do delito na relação com a antropologia e a etnografia. Eu não vou ler, não tem como, gente. Eu vou passando isso aqui, são os slides. Ó. De novo, eu cito aqui a Raquel Deboni, tá? Falo da culpabilidade. E eu não vou ler, porque daí vai demorar muito. Eu só quero dar uma visão geral para você entender, então, como é que dentro do curso de Direito nós chegamos no Estatuto do Índio. Veja, o contexto geral que nós apresentávamos era o da própria, óbvio, né, gente? Não tem como. Supremacia da Carta Magna, os direitos indígenas assegurados na Constituição, barará, barará, certo? Não tem como eu ficar colocando todos os detalhes para você, veja. Aí eu falo, né, gente, aqui nessa apresentação, então, da primeira vez eu vou falar aqui do Estatuto do Índio, que é a lei criada em 1973, na relação com a Constituição de 88. Aí, o que ocorre? Eu dizia assim, tem em mãos aqui uma imagem do trabalho que eu apresentei lá sobre a indianidade porto-alegrense, na URGS. Tem em mãos um esqueleto de um futuro artigo científico, a interrogação sobre a existência do direito penal indígena, que era uma das investigações da época, né? Conforme o manuscrito, parará. Então, vê, é direito na interface com antropologia. E aí, falando em Constituição, nós vamos para o artigo 231 da Constituição, são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes, parará. Não vou ler tudo, você já conhece a Constituição, só para você entender a conexão. Tá entendendo? 231, 232 da Constituição, que é básico, elementar para qualquer indivíduo, qualquer cidadão, qualquer pessoa que se interessa, né? Tá aqui o 232, ó. Houve uma mudança legislativa, depois a gente vai falar nisso. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos, parará. Depois nós vamos para o artigo 129, ó, que fala da responsabilidade do MP, qual seja, inciso 5º do artigo 129, diz que o MP cabe ao MP defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas. Então, isso aqui é a parte teórica da legislação. Depois da Constituição. Aí vem o Código Penal. Presta atenção. Imputabilidade penal. Qual é o artigo que nos interessa? O 26. O 26. Por que o 26? Porque o 26 diz assim, gente, é isento de pena o agente que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado era ao tempo da ação ou da omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse consentimento. Gente, isso aqui, o artigo 26, por que 26? Porque é aqui que se encaixa o indígena, aquele que não é... Você vai ver lá adiante que tem 3 tipos de classificações do indígena nesse caso. E aqui, então, o indígena, que isso nos causava, e nos causa ainda hoje, claro, é muita perplexidade. O indígena nesse caso aqui, é tido como uma espécie de retardado mental. Ou seja, ele não entende. Por ele não entender o que acontece na nossa cultura, em tese, né, gente?
Então, o artigo 26 joga o indígena onde? Numa espécie de retardamento mental. Era isso que a gente tinha à época, no estudo da imputabilidade penal, que é dentro, de novo, não esquecendo, o contexto geral era o estudo da teoria do delito, tá entendendo? Então, nós elegemos o 26, elegemos o 231, 232 da Constituição Federal, tá entendendo? Aí lá, aí como tá falando da imputabilidade, nós fomos buscar um conceito de imputação. Imputar, segundo Francesco Carrara, um doutrinador importante, imputar significa levar alguma coisa à conta de alguém. A imputabilidade é um juízo que se forma de um fato futuro previsto como meramente possível, portanto, nesses termos, a imputação é o juízo de um fato conhecido. Tranquilo? Aqui é a doutrina do direito. Gente, aqui o cartaz da época, ó, do evento, esse que eu já mostrei a foto, o cartaz que chamava para o evento Multilinguismo, Ciências, Humanidades e Idiomas. Então, veja, que aconteceu no ILEA, havia uma série de encontros e cada encontro era dedicado por uma língua específica, um idioma. Iniciava com Guarani, depois chinês, francês, italiano, depois uma discussão sobre armadilhas culturais na negociação internacional e o inglês, certo? Então, vê como está sempre indo e voltando, presta atenção. Vai para o direito, volta para antropologia, vai para o direito, volta para antropologia, tá entendendo? E aqui, então, finalmente, ó, a lei número 6001/73, que é o quê? O Estatuto do Índio, certo? Tá entendendo como é que nós entramos? Depois vem o artigo 57 da lei. Depois vem a questão desse último trabalho, então, que foi feito mais recentemente, tá entendendo? Isso aqui é 2019, na relação com um outro trabalho que havíamos feito em 2015. Só para quem não conhece, né, gente, o que é o Estatuto do Índio? Essa lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas e das comunidades indígenas, com o propósito de preservar a sua cultura e integrá-los progressivamente e harmoniosamente à comunhão nacional. Parágrafo único do artigo 1º, aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis do país, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, resguardados os usos, costumes, tradições indígenas, bem como as condições peculiares dessa lei. Gente, presta atenção, o artigo 1º fala presta atenção, para quem conhece sabe, você vai dizer, mas como assim preservar e integrar? O integracionismo não é mais possível, certo? Certo. Então, como é que está aqui na lei? Bom, essa lei é de 73. Essa lei, ela não é, apesar de não ser incondicional, ela tem que ser lida, ela tem que ser interpretada conforme os princípios legais da Constituição de 88. Segundo o professor Gilmar Mendes, você deve pegar essa lei, que é constitucionalista, você deve pegar essa lei e fazer uma lei, o que chama tecnicamente de leitura, abre aspas, leitura conforme fecha aspas. Tá entendendo? Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem que relativizar esse integrá-los, porque não se busca mais a integração das comunidades indígenas, e isso caiu, isso não vale mais. Aqui, aquilo que eu falava, ó, artigo 4º, os índios são considerados, número 1, inciso 1, isolados, inciso 2, em vias de integração, inciso 3, integrados. Tá entendendo? Então, o que ocorre? Quando o indígena é isolado, obviamente ele não tem nenhum entendimento da nossa legislação, da lei nacional, do país, Constituição, etc. Então, nesse caso, obviamente, não há nenhuma discussão de que ele seria um inimputável. Agora, nas outras situações aqui, do inciso 2 e do inciso 3, quando ele está integrado ou em vias de integração, aí muda a situação. Tá entendendo? Então tem esse detalhe que é um detalhe importante jurídico, mas que enseja, veja,
apesar do laudo antropológico não ser obrigatório, ele enseja um laudo antropológico. Porque se você não sabe exatamente qual é a situação do indígena em tela, você tem que chamar um antropólogo para que seja realizado um estudo e além do estudo, né, que seja então lavrado um laudo antropológico. Gente, aqui, ó, artigo 3º, eu não vou ler tudo, tá? Porque é muita coisa. E aí chegamos aqui nas joias da coroa. Olha aqui, gente. Título 6 das normas penais. Veja, isso aqui é o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio tem um segmento, tem dentro do Estatuto como se fosse, veja bem, é como se fosse um pequeno Código Penal dentro do Estatuto do Índio. Então, o que diz o artigo 56 do Estatuto do Índio? No caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola. Silvícola não se usa mais essa palavra, por favor, né, gente? Está aqui na lei, mas obviamente que tanto na doutrina ou jurisprudência não se usa mais. Eu questionava isso, porque isso aqui eu ouvi como regra lá em 2013 ainda, quando iniciava o curso na Pontifícia Universidade Católica. Se usar, um professor dava uma aula e falava nesses termos como se estivesse tudo bem, e eu questionei, disse, não, só um pouquinho, não está tudo bem, em 2013, veja bem como isso evolui. E aí ele perguntou para mim, mas como é que tu quer que eu chame, se aqui na lei está escrito silvícola? Eu disse para ele, mas não é silvícola, isso é um termo inadequado, inapropriado e superado, tá entendendo? Só que a sala de aula tinha 90, 80, 90 pessoas dentro de uma sala de aula, tendo uma aula e ninguém falou nada, tá entendendo? Então, os meus colegas dessa época assistiram essa aula e eu fui, e aí como ninguém falou nada, eu fiquei assim, mas como assim? Aí no final da aula eu fiquei e questionei o professor, mas o professor, por favor, silvícola, o senhor acha que está correto falar? O cara é doutor no direito, né, gente? Eu estava recém buscando a graduação no direito, então é óbvio que eu tinha que ir com cautela, coisa e tal, né? E aí o cara ainda ficou meio assim, eu vou ver, Gicas, não sei o que, coisa e tal. Mas não tem como, não se pode usar esse termo, está na lei, mas tem que dar uma olhada nisso. Veja, parágrafo único, as penas da reclusão e detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semi-liberdade, no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo da habitação do condenado. Gente, isso aqui é FUNAI, né, quando diz o órgão federal é FUNAI. E aí vem olha só, nós lemos o 56. Aqui, gente, foi sabe assim, quando bate o olho? Esse foi o momento, que eu tenho, então, o primeiro contato com o 57, e a partir daí eu passo a fixar no 57 e escrevo depois, então, né, depois dessa fase aqui, depois, futuramente, né, claro, investigando, pesquisando e buscando entendimento, eu fico só com 50. Presta atenção, eu fico só com 57. Eu me apaixono pelo artigo 57. Eu leio o 57, na primeira vez que eu leio, gente, eu me apaixono. Eu fico fixado, eu fico, sabe? É isso, eu fico pensando, é isso que eu tenho que investigar. Tá entendendo como é que eu chego? É isso que eu queria que você entendesse. Vamos lá, 57. Será tolerado, presta atenção, será tolerada a aplicação pelos grupos tribais de acordo com as instituições próprias de sanções penais. Veja, é direito penal, sanções penais, mas presta atenção em todo artigo da lei. De sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte. Esse é o texto da lei, artigo 56, lei 6.001/73, Estatuto Índio. Aí quando eu leio isso, eu automaticamente, veja o detalhe, gente, presta atenção, por favor. Quando eu leio esse artigo, qual é a conexão necessária, possível e
E naquele momento não tinha como não fazer, presta atenção. Gente, isso aqui não tá, presta atenção, não está escrito no 57 cadeia do índio. Não está, presta atenção, não está escrito no artigo 57, ó, tá aqui o 57, ó. Depois tu lê de novo, eu não vou ler de novo porque, sinceramente, eu já li milhões de vezes 57. E vou ler aqui de novo para você em outro momento, não agora. 57 é a cadeia do índio. Então, explicando 57, gente, as organizações tribais, as tribos indígenas, seja lá como você queira chamar, as nações indígenas, as tribos, as comunidades indígenas, os povos originários, quando estão vivendo ali naquela situação de aldeamento, de organização comunitária, eles têm essa previsão legal, ainda hoje válida no Estatuto Índio, do artigo 57, eles podem punir, eles podem se autogerenciar, se auto-organizar para aplicar sanções, aqui ó, vou dar um close, sanções penais ou disciplinares. Isso é a cadeia do índio, mas ninguém sabia dentro do direito que isso era a cadeia do índio, tá entendendo? Tanto é que o professor lá, em 2013, na PUC, queria chamar o índio de silvícola. Eu disse, não, só um pouquinho, professor. Aí tive que dizer para ele quem eu era, de onde é que eu vinha, o que eu estava fazendo. Só um pouquinho, professor. Não são mais silvícolas, são indígenas, são comunidades indígenas, tá entendendo? Então, o cidadão pode ser pode ser doutor numa área e ser muito ignorante na outra. Então, veja bem, se você é noviço e está estudando, presta atenção nisso. Você não pode aceitar tudo goela abaixo. Você não pode aceitar tudo. Vou repetir, você não pode aceitar tudo goela abaixo. Você tem que estudar e ter a sua própria autonomia, assim como os indígenas têm sua autonomia. Isso aqui é a OIT, é a Organização Internacional do Trabalho, tem a convenção, tem uma legislação internacional que fala da autonomia dos povos originários. Eles têm autonomia para se autogestionar, autogerir o seu sistema de punitivo. Tá entendendo? Então, só tem um detalhe: o Estado não permita que a pena tenha caráter cruel, porque aí seria, né, ilegal, ilícito, ou infamante, e em nenhum caso impossível se aplicar a pena de morte. E eu nem vou entrar aqui no infanticídio, que ocorre, eventualmente ocorre, e aí já é um outro debate mais cabeludo ainda, porque vem aquela questão da cultura indígena, que para eles tudo bem, né? Mas para o Estado brasileiro não está tudo bem quando ocorre o infanticídio. Mas aí é um outro debate, eu não me apropriei disso, e eu não vou falar daquilo que eu não estou preparado. Eu vou falar do 57. Eu acabei de dizer que as normas penais dos 56 e os 57 são uma espécie de micro Código Penal dentro do Estatuto do Índio, e eu acho que agora você entendeu, né, gente? Eu acho que agora você entende como é que eu chego, como é que eu faço a conexão e por que se torna isso tão importante. Veja, aqui é uma imagem nossa entrando na aldeia, pesquisa antropológica, aldeia Itapuã, Viamão, Rio Grande do Sul, por ocasião da Semana Cultural 2015. Isso aqui é uma foto, obviamente que não fui eu que tirei a foto, porque eu tô aqui, né, gente, de costa, aqui com a mochila nas costas, tá entendendo? Nós fomos a campo, nós pisamos na terra indígena, nós trocamos essas energias, visualizamos em loco as atividades culturais, trocamos experiências, tivemos uma interlocução direta, afetiva, amistosa, sabe? Convivendo ali, fazendo refeições no interior da cultura guarani, presenciando esse momento Tá entendendo, gente? Então, assim, é direito e antropologia o tempo todo. Então, se eu não tivesse esse conhecimento anterior de antropologia, eu não saberia que o 57 é a cadeia do índio. Tá entendendo? E depois aqui, então, eu não tenho todo, aqui é só o trabalho. Voltando, esse é o trabalho que remete ao universo da teoria do delito. Então,
Eu não tenho aqui, depois eu vou mostrar o material da pesquisa. Aqui uma outra tela, não tem como eu ler tudo, tá? De novo 57, ó, que eu estou destacando e falando que é uma espécie de direito penal autogerido, tá? Como é que funciona? Daí eu vou explicar como é que funciona. Aí eu explico como é que funciona. Como é que funciona o direito penal indígena autogerido. Isso é importante, segundo descrevem os etnógrafos, são especializados, né? Você tem o cacique, um líder político, você tem o pajé, um líder religioso, o pajé é o xamã, tem o conselho de anciões, que detém a sabedoria e a experiência da tribo, reunido discute o caso em assembleia. Tá entendendo? É tipo o tribunal do júri, gente, tá entendendo? Não vou ler tudo, porque muita coisa eu não posso ficar aqui muito hoje, só para você entender como é que funciona. E aqui outras imagens, mais imagens, então, por exemplo, aqui destacando o uso do cachimbo, característica da etnia Guarani, e mais ilustrativas sobre o tema, tá? Aqui, ó, a questão da fogueira, decisões da tribo são realizadas sempre de forma comunitária, em torno de rituais místicos. A cultura deles, então, é totalmente diferente da sociedade envolvente, certo? E aqui, gente, essa imagem autoral, ó, essa aqui é Missões, tá? Essa aqui é uma saída de campo nossa, Missões. E aqui eu trago, então, uma jurisprudência. Então, veja, tem a base legal, presta atenção. Base legal, como eu falei, da Lei 6.000/73, da Constituição Federal, ou seja, tem a base constitucional, tem a infraconstitucional e outras legislações correlatas, e agora, então, a jurisprudência. Nós investigamos casos de jurisprudência. Gente, naquela época, nós pegamos, se não me engano, 10 acórdãos do TJ, RS e outros tantos de outros tribunais, veja. E aí a gente ficou, então, fizemos uma peneira, né, gente, de acórdãos do TJ e de outras comarcas, mas nós demos ênfase aqui ao estado do Rio Grande do Sul, em função de que a gente está trabalhando com Guarani. Então fala aqui, ó, realizei pesquisa eletrônica no site do TJRS para se apropriar, né, de julgados que contribuísse com essa pesquisa a partir da palavra-chave Estatuto do Índio, parará, parará. E aí, dos 10 do TJRS, nós elegemos um. Afinal de contas, era só uma pesquisa menor, não era nenhum TCC, nenhuma dissertação de mestrado, nenhuma tese de doutorado. Era um trabalho menor que depois viria a ser ampliado, então, em outras oportunidades. Então, a gente elegeu e coloca em tela esse aqui, gente, já está aqui o número. Você pode acessar ainda hoje no site, está lá, que falava sobre uma apelação criminal. Está aqui, ó, o assunto o tema é tráfico de drogas, associação para o tráfico, preliminares afastada, prova de autoria de materialidade de pena mantida. Gente, eu não vou entrar, eu gostaria até, mas aí vai ficar muito longo o vídeo. Eu só quero destacar para vocês o que é jurisprudência, você sabe, sim ou não? Bom, se você é direito, sabe, se você não sabe, então a gente não vai entrar em todos os detalhes, porque fica muito longo o vídeo, mas dizer que, então, nós acessamos a jurisprudência do tribunal, e aqui o resumo, então, da ópera. Trata-se de apelação criminal em crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas no interior de uma comunidade indígena gaúcha. O acórdão data de julho de 2014 e teve como desfecho a negação dos provimentos dos apelos, onde o apelado foi o Ministério Público e os apelantes foram 4 indígenas envolvidos nos crimes citados. A comarca de Estrela ainda deve repercutir este caso jurídico, a meu ver, extremamente singular, que ocorreu na linha Glória, interior do município de Estrela. Os fatos tiveram assento no interior de uma reserva indígena da etnia Caigangue. Aqui é Caigangue, tá? No caso da jurisprudência, tá? Jurisprudência. Gente, aí nós destacamos, aí nós interpretamos isso, tá entendendo? Nós interpretamos, eu não vou entrar de novo, porque eu vou dizer para você que é muita coisa, depois a gente pode voltar nisso. E aqui a gente, então, busca decisões dos tribunais superiores. Nós temos a súmula do STJ, que
fala, né, compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima, porque aqui a questão, gente, era a seguinte, como o crime envolvia toda a comunidade, ficou um debate sobre quem ia julgar o processo, se a Justiça Estadual, ou seja, a competência, tá entendendo? Que é muito importante no direito a questão de competência. Como a gente já falou aqui, às vezes ela define até a própria a questão de mérito, né? Às vezes, não, se é discutir no mérito numa vara que não é competente para julgar, volta tudo o processo, zera tudo. Então aqui tinha uma questão de competência importante, que a justiça decide na esfera estadual, e nosso entendimento aqui era caso da federal, tá? Aí citamos aqui mais um doutrinador, René Dott, que escreveu trabalhos a situação jurídica penal do indígena e hipótese de responsabilidade e exclusão. Gente, então assim, ó, era muito material, gente. Isso aqui é só o resumo. Obrigado pela atenção. Fim. Esse trabalho aqui é o final desse trabalho aqui, ó. Isso aqui é uma foto nossa de novo, de nossa própria autoria. O nosso pé pisando no solo sagrado Guarani. Aqui não está colorido, isso aqui é uma foto que depois de editada ela ficou monocromática, mas ela era, como essa aqui, ela era colorida e ficou monocromática quando a gente, então, foi imprimir o trabalho. A original é colorida. Essa terra é aquele chão vermelho, sabe, lá do Sete Povos, lá perto de Lagoa Vermelha, inclusive, Passo Fundo, tem um lugar chamado Lagoa Vermelha, e tem, assim, essa terra vermelha que a gente pisa em todo o contorno ali dos Sete Povos das Missões, São Miguel, São João Batista, todo ali, né, a gente visitou, a gente esteve ali, a gente presenciou ainda hoje as ruínas do que temos lá das missões, a gente foi, visitou, compartilhou isso, né, tivemos lá, numa atividade de campo muito interessante, eu tenho imagens, depois eu vou passar para vocês, mas o principal aqui é isso, gente, é dizer, então, que a teoria do delito, ela pode ser trabalhada de várias formas, e no nosso caso a gente trabalha o 26, então, né, concluindo, o que a gente faz? Teoria do delito. A gente pega o artigo 26, inimputabilidade penal, onde o indígena é considerado similar a um louco, a uma pessoa que não tem, então, noção, né, do que está fazendo, e aí a gente vai explicando como é que isso a doutrina e a jurisprudência estão trabalhando e como a própria antropologia colabora e contribui. E aí foi a oportunidade, então, para você entender, se não entendeu ainda, agora vai entender, que foi a oportunidade que nós tivemos de entrar no 57 e não sair mais. Tá entendendo? Porque depois eu vou trazer aqui o outro material, então, do primeiro artigo científico que nós escrevemos justamente, especificamente sobre o artigo 57, e depois do outro trabalho monográfico, que foi, então, o Estatuto do Índio, Tensões Permanentes e Temporalidades, que foi muito mais, então, ampliando do ponto de vista da ciência política. Aí já num retorno, saindo do penal, do processual penal, e voltando para as sociais. Tá entendendo como a gente fez isso, movimento vai e vem o tempo todo em sociais jurídicos, tá entendendo? Por isso que a gente repete tantas vezes e enfatiza tanto esse movimento sociais jurídicos, ciências sociais, que abrange sociologia, antropologia, ciência política, e nas ciências jurídicas, então, que você elege, no nosso caso, direito penal, direito processual penal combinado com o direito constitucional e, claro, né, gente, como não poderia deixar de ser, sempre com um viés filosófico, ou seja, da filosofia do direito e muito especialmente com o trabalho do Miguel Reale Pai. Então são muitas questões, nós não vamos entrar agora, só deixamos então esse convite para você continuar conectado conosco e seguir conhecendo essa matéria que é bem difícil de encontrar na internet. Não é todo dia que você encontra esse tipo de assunto na internet. Muito obrigado, bons estudos, até o próximo encontro.